É tão bom achar outro protagonista assim, porque, como eu falei, é raríssimo. Eu não tenho nada pra falar contra aqui, absolutamente nada. Vamos dar uma chance pra esse negócio. Quando ela descobrir que ele sabe russo, o que ela vai fazer? Tipo, ela vai ter um treco. A maioria das comédias românticas se vende nas heroínas. Os autores estão um pouco se lixando pro protagonista. Bota o mais genérico possível, não fede nem cheira. Aqui não! Fala, gente, voltamos aí com mais um Primeiras Impressões. Da temporada de julho de 2024, dessa vez com o anime da Russa, que tava na minha lista de apostas e felizmente começou muito bem. Esse vídeo aqui eu vou dar uma geral aí sobre o que eu achei dos 3 primeiros episódios, que embora destaquem as heroínas principais da história, e elas realmente chamam muita atenção, a própria Russa aí, que é a heroína principal, mas a irmã do protagonista roubou a cena também no segundo episódio, e mais importante, o protagonista é muito bom, tá chamando atenção. Algumas atitudes dele que não são normais de protagonista de comédia romântica. Lembra, inclusive, um outro protagonista mega sincero que alguns conhecem aí, de uma outra comédia romântica que eu comentei aqui no canal também. Quem não lembra qual é, eu vou comentar nesse vídeo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Os vídeos extras toda semana. Já tem aí mais de 800 acumulados, na verdade, deve ter mais de 1000 a essa altura. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e é uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Quem acessa o canal de cortes já deve ter visto que eu comentei o anime da Rússia, inclusive tem toneladas de cortes lá, porque tem um bando de cena interessante que eu acabo destacando. Teve uma outra comédia romântica que também teve muito corte, porque foi extremamente engraçado o primeiro episódio. Então dê uma olhada, quem não viu esse anime aí, dá uma olhada no canal de cortes, aí vê os cortes lá, vê se te agrada. Porque eu ri tanto, mas tanto desse anime, foi o anime mais engraçado que eu vi da temporada até agora. Sim, mais do que da Garota Cervo lá. Então vai ter vídeo isolado desse anime também mais à frente aí no canal. De qualquer forma, dê uma olhada lá no canal de cortes, vocês podem achar alguma coisa interessante pra assistir. Mas bom, vamos lá. A história do anime da Rússia é muito simples, ou talvez tenha até umas reviravoltas no meio, eu vou falar disso mais à frente, mas a premissa inicial é muito simples. Existe uma garota lá que é meio russa, na escola do protagonista, ela chama muito a atenção, a Alia, e ele é a pessoa mais próxima dela. Então eles conversam e tal, e ela fica provocando ele direto, e ela solta algumas coisas interessantes de vez em quando em russo. Que ele é fofo, que é a atenção dele, ela fica cantando ele basicamente em russo, paquerando ele. E ela acha que ele não entende. E ele fica se fazendo de bobo como se não entendesse mesmo. Só que ele tá entendendo tudo. Então o primeiro episódio é basicamente para explicar essa premissa. Várias situações engraçadíssimas dentro desse esquema. Onde ele faz alguma coisa e tal, aí ela parece estar xingando ele, mas está falando alguma outra coisa nada a ver com xingar. Na verdade, falando que gosta dele, dando a entender que tem sentimentos por ele. E ele sem saber o que fazer porque ele tá entendendo tudo e ele finge que não tá. Então fica até aquela impressão, pô, quando ela descobrir que ele sabe russo, o que ela vai fazer? Tipo, ela vai ter um treco. Olha lá, safado, olha o sorrisinho que ela já deu. Olha lá. Querendo seduzir ele com o pé. Olha lá, meu Deus do céu, animal, você tinha o pé dela mexendo. Ela provoca. Olha só. Olha lá, recompensa pra ele, pra mim também, olha só. Bem legal essas partes, porque geralmente as tsundere você não vê esse tipo de coisa. Você só vê a parte, no caso que elas falam, que não necessariamente é o que elas estão pensando ou sentem. Então aqui, graças a esse negócio do russo que eles embutiram, você consegue ver meio que os pensamentos dela, que ela fica jogando pra fora através do russo, que ela acha que ele não entende. Mas ele escutando essa, tipo, tá deixando descarado que ela gosta dele. Pra ela é uma recompensa ele botar a meia nela. Então as interações são engraçadas, bonitinhas, mas o que realmente me chamou a atenção foi o protagonista. Porque inicialmente ele se mostra um protagonista que não é covarde. Quando se trata lá da garota desafiando ele, provocando ele tomou alguma atitude, como essa aí, por exemplo. Ela não deu pra trás, não. Detalharam ali aquela parte, então vai ter um hatezinho nesse anime, deu pra ver, né? Saída dela. Mas tá tudo muito bem animadinho, muito perfeitinho. Esse bate-papo, eu acho que curto umas pernas. Como é que é? Eu achei que você era do dos peitos. O bate-papo dele com a irmã.
E tipo, ele descobriu isso agora, por causa desse negócio que a Alia fez com ele. Ele descobriu que curte pernas. Terrível. Eu nunca achei que tinha esses gostos. Pernas são demais. Olha a irmã dele, pernas são demais. Você vai das coxas macias pra um tornozelo bem delicado. A irmã dele é doidona também. Terrível esse bate-papo. O protagonista tomou alguma iniciativa, o que é raro. A maioria dos protagonistas de comédia romântica não faria nada ali. Quando ela desafiou ele a botar a meia nela, o que a maioria dos protagonistas faria? Ficaria corando ali igual uma estátua, ou sairia da sala, não faria nada, ou ficaria totalmente indeciso. Ele não. Ela desafiou ele foi lá colocar o diabo da meia nela. Ele já toda essa cena engraçada. Então aí protagonista diferenciado. E aí veio outra diferença dele, que tá ligada a essa cena também. Seu tarado de pé. Pelo menos ela não é aquelas tsundere chatas, nojentas e tal, que acha que é tudo culpa dele. É ela que pediu, na verdade. Ela que queria aquele negócio. Aí acabou dando meio a mais do que ela esperava. Sinceridade foi boa. Muito bom, eu adoro personagem sincero. Tipo, a sinceridade dele aqui, fingindo, não, eu podia ter fingido de bobo. Não vi nada e tal, não, que nada. Vi isso aí. E muito obrigado pela vez. Ah, não, aqui ele me ganhou. Terrível. Agora ela xingou ele pra valer. Foi nessa cena que o anime ganhou, porque o protagonista se mostrou mega sincero. E é muito raro protagonistas assim. Vocês lembram do último? Eu elogio ele pra caramba, até hoje. Esse aí é o Sakuta, de Bunny Girl. Então, se você gostou do protagonista da obra da russa, vai assistir Bunny Girl. Você vai adorar o protagonista da obra. A heroína principal também é legal. Mas o protagonista é 10/10. Ele é ultra sincero, que gera umas cenas muito divertidas. E ele toma iniciativa também. E não é daqueles protagonistas que ficam, o que eu faço? E tal, fica esperando a heroína tomar alguma iniciativa. Não, ele toma. O dessa obra não é igual ao de Bunny Girl, mas os dois com certeza têm semelhanças. O protagonista parece todo preguiçoso e tal, não é muito proativo, mas quando precisa realmente resolver uma situação, ele vai lá e resolve. Então isso já foi mostrado ao longo de 3 episódios, a gente já viu exemplos disso. E ao mesmo tempo tem esse lado dele que ele foi muito sincero lá, que ele viu, realmente, o fanservice lá, quando ela levantou a perna pra chutar ele. Então, olha, essa cena me pegou total. Meu Deus, Sakuta 2.0. É tão bom achar outro protagonista assim, porque, como eu falei, é raríssimo. E a maioria das comédias românticas, o que faz? Elas tentam te prender com as heroínas. Então bota heroínas muito legais, carismáticas, no caso atacantes, que tomam iniciativa, bonitas, divertidas. A gente tem aí a russa, que tem um diferencial interessante que eu vou comentar, e tem a amiga de infância do protagonista, que na verdade é a irmã do protagonista. Isso é mostrado no 2º episódio. Inclusive, em uma cena bem... bom... Olha lá. Ela fica fingindo ser amiga de infância, mas na verdade é a irmã dele. Agora tudo faz sentido, porque a aparência dela é muito semelhante à dele. Cor do cabelo e tal. Irmã maluca. Ah, meu Deus, ela é viciada em obra de incesto. O irmão beijou a irmã, agora isso é uma obra-prima. Olha lá, ele até sabe do clichê que os autores tudo fazem, botam isso, mas não, na verdade deve ser meio irmão ou algo assim, realmente é o padrão. Os autores, a maioria não tem coragem de botar irmão de verdade. Não tancar essa irmã dele, não. Ela é completamente doida. Ela quer incesto de verdade ainda. Irmã mais nova. Completamente maluca. Olha como ela acorda ele. Olha, muito carismática ela, tipo, engraçada pra caramba, essa irmã maluca dele. Tipo, meu Deus do céu.
o twist vem junto com umas cenas inesperadas, com certeza. Então a irmã do protagonista curte incesto e tem até uma referência ao Shinokoi. Mas ela roubou a cena. No segundo episódio, a garota é divertida pra burro. Só que o ponto é que, de novo, no segundo episódio, eu fiquei na dúvida, pô, é só no primeiro? Que o protagonista tomou iniciativa, que ela se mostrou sincero e tal? Não! No segundo episódio também. É legal mesmo, ficou bonitinho esse vestido. Ah, ele é cego se ele não reagir, minha filha. Se ele fizer isso, vai levar na cara. Daí reage. Ah, muito bom essa personagem. Adoro a sinceridade dele. Caramba, hein? Eu tô falando, esse cara dá orgulho. Personagem legal. Adoro esses protagonistas sinceros, até porque é tão raro ver isso em anime, né? Ela gostou. Caramba, ele falando, ficou com vergonha depois. Mas ficou legal, ficou diferente a dinâmica. Mas ele tentou elogiar ela ali, em vez de ficar só com cara de tacho e de falar nada, como a maioria dos protagonistas faz. Ficou divertido aí. Bom, ela tá feliz da vida, então tá valendo. Ficou muito legal essa parte. Muito bom, adorando. Basicamente, ele só elogiando ela. Tem um treco, ficou muito bom. Tá muito legal a relação desses dois. Ele ficou com vergonha depois do que falou, mas ainda assim, ele falou. Ele foi proativo ali a elogiar ela. Ao invés de ficar, o que eu faço então? Você tem que falar, tô com vergonha. Não, ele foi lá e falou. Sakuta, você fez um bom pupilo, caramba. Então, olha, isso aí tá me ganhando muito, muito mesmo. No entanto, o anime até aí só tava focando em cenas engraçadas, divertidas, interações interessantes. Mas e histórias que deem background dos personagens, que deem profundidade a eles? Não que seja procurando um dramão, mas um pouco mais de desenvolvimento dos personagens, ao invés de só, são divertidos, engraçados, tem essa dinâmica e vai ser isso até o final da história. Não, começou a elaborar um pouco mais sobre eles no terceiro episódio. A Alya, por exemplo, ganhou um flashback aí do passado dela, na Rússia, inclusive. Eu acho que um quarto episódio foi em russo, mostrando o passado dela. Foi bem interessante isso. Em geral, mostra como ela criou essa personalidade de se isolar e não querer mais depender dos outros, porque ela dependeu no passado e deu muito ruim. Ou, em geral, o resumo do resumo, ela aprendeu que trabalho em grupo é uma bosta. Eu também odeio trabalho em grupo, deu pra notar, né? De vez em quando você consegue colegas legais, aí divide certinho e tal, todo mundo faz sua parte, mas geralmente tem alguém mais empolgado querendo fazer um negócio maior, melhor, e essa pessoa geralmente acaba carregando o trabalho nas costas. Diferente de uma empresa onde tem um chefe ou líder de equipe, que ele que vai comandar isso, no caso o nível de exigência e tal, que cada um vai fazer, pra ter certeza que todo mundo vai cumprir sua parte, não tem isso no trabalho em grupo. É basicamente um bando de pessoas que vão ter que entrar em comum acordo que vai acontecer. Então é um tipo de experiência que quase todo mundo acaba se identificando um pouco, porque mesmo que você tenha bons trabalhos em grupos, com bons grupos às vezes, você também tem muito trabalho em grupo bosta durante a vida, que te faz pensar que, poxa, se eu tivesse feito esse negócio sozinho, talvez teria sido mais prático e eu tivesse menos dor de cabeça. Então, a Alya acabou de aprender isso. O ponto é que ela se isolou, e aí ela chegou no colégio novo, passou para esse colégio aí do Japão, ou seja, ela estava na Rússia e foi pro Japão. Só que antes disso, ela estava no Japão. De onde eu tirei essa primeira parte, antes disso ela estava no Japão? Bom, fica muito óbvio, pela amiga de infância que o protagonista tem, que ele conheceu aí no passado, e você fica na dúvida, pô, será que é a Alya? E a gente descobre nesse episódio 3 que não era ela, é a irmã dela. Isso aí pra alguns vai ser spoiler, talvez, porque eles não falaram isso com todas as letras, mas, meu Deus, deram tantas dicas, mas tantas dicas, que eu não tenho spoiler do original e notei. Na verdade, tá meio óbvio ali, eles só não falaram com todas as letras pra você. Então, até um twist, porque geralmente a garota que ele conhece na infância, tá, quando era mais novo, é a heroína principal. No fim das contas, aqui não era. A garota que ele conheceu é a irmã dela, que inclusive lembra desse garoto, mas não sabia que era o protagonista. Inclusive mostra ela falando como se ele fosse a paixão dela do passado, só que ela nunca conseguiu reencontrar ele. E aí tem essa cena, onde ela nota que talvez o protagonista, que ela não tinha muito contato com ele nem nada, agora ela tá interessada nele porque a Alya parece apaixonada por ele, a irmã dela, mas aí ela meio que nota que na verdade ele parece que é o cara que ela conheceu no passado, e que ela tem até o pingente dele e tal, ela também gostava muito dele, claramente. Então complicou aí, né? Agora tem as duas irmãs apaixonadas por ele. E a irmã da Alya tem a vantagem, já que ela é a garota do passado. O protagonista também sente um certo déjà vu quando ela abraça ele, é porque é a garota que ele conheceu, então já tiveram contato e tal. Ele não notou isso ainda.
mas ela aparentemente já notou. A única dúvida que eu tenho, se a irmã da Alia já sabe que o protagonista é o cara que ela conhecia, é que ela falou em russo com ele, como se fosse um teste, porque se ele soubesse russo, o que ela falou ali, aí ela teria certeza que é ele. Só que, de novo, ele finge que não tá entendendo. Então talvez isso tenha deixado ela na dúvida de novo. Mas, de qualquer forma, ele aprendeu russo só por causa dela. Essa amiga de infância dele, tanto falar com ela, ele queria se comunicar com ela, só falava russo, ele começou a estudar russo para conseguir falar com ela, e daí que ele aprendeu. Então eu tô curioso aí por desenrolares que vão ter quanto a isso. Inclusive, isso aqui é uma coisa que já vale falar, tem a Light Novel, que é o material original, e tem a adaptação para mangá. O pessoal tá comparando muito a adaptação para mangá. A adaptação para mangá não é o material original. Então não adianta ficar comparando muito a ela. Tem modificações que eles fazem, adaptações, cortam coisa, caso muda um pouquinho como acontece uma cena. Isso é normal em adaptações para mangá. E aí tem a Light Novel. A Light Novel, o anime não tá seguindo ela cronologicamente certinho. Porque se ele seguisse certinho, ficaria mais difícil encaixar os episódios. Caso onde começaria, onde terminaria, não ficaria tão bom. Então eles estão reorganizando um pouco a cronologia das coisas. Então quem for ler Light Novel, ou talvez o mangá, que é o mais provável, e notar, pô, eles pularam essa cena, é muito importante. Se for muito importante, provavelmente, eles vão colocar mais à frente. Tinha muita gente surtando, achando que cortaram um bando de coisa, mas não. Só estão mudando de lugar. Então, se acalmem. De qualquer forma, o terceiro episódio é mais focado nisso, desenvolver os personagens, a parte da Alia também, quando ela volta pro colégio aí. E como ela só falava russo no começo, eu tô achando que inicialmente eles moravam na Rússia. E aí eles foram pro Japão. E aí nesse período que eles estavam no Japão, o protagonista conheceu ela na infância, no caso a irmã da Alia. Aí mais à frente eles se mudaram de volta pra Rússia. E aí esse período aí que a gente tá vendo a Alia pequena, ela ficou uns anos aí na Rússia. E aí, quando ela entrar no ensino médio, ela voltou pro Japão, ou seja, tá mudando por causa dos pais, provavelmente, os pais ficam mudando de local. E aí ela voltou pro Japão com a irmã dela, e aí a irmã dela, obviamente, não reconhece o protagonista, que passou muitos anos, a aparência dele mudou um pouco. Então, por isso que ela não reconhece de cara que é o cara que ela conhecia na infância, quando os dois eram bem mais novos. E, bom, no terceiro episódio, de novo, o protagonista dá orgulho. Porque ele fica lá parecendo um cara que não tem motivação pra nada e tal. E a Alia tá com aquele negócio de não confiar nos outros, querer fazer tudo sozinha, e tá se ferrando com isso. Fazer tudo sozinho funciona? Funciona. Mas tem limitações. Você não consegue produzir tanto quanto você produziria em grupo. Então é exatamente esse o ponto dele. Ao invés de tentar fazer tudo sozinha, tenta achar uma forma de motivar os outros a fazerem também. E o que ele consegue ali resolve o problema do festival cultural lá que eles estavam preparando. Ele até admite, isso é muito legal, porque ela é tsundere, mas não é aquela tsundere que, não, nunca admitiu errado e tal, aquela nojenta. Não é esse o caso aqui. E ela admite pra ele, pô, tava errado e tal, bem legal. E, bom, depois disso é que ele começa a chamar ela de Alia. Ele pede pra ela, porque ela quer recompensar ele, aí a recompensa é ele poder chamar ela por esse nome aí que a família dela chama ela. E, bom, aparece um bando de cara importunando ela, e aí ele de novo toma uma atitude. Ele pega ela pela mão lá e ele leva ela pra dançar. Então, olha, só dá orgulho esse cara, caramba! Eu tô cansado de falar isso já, mas é um negócio que eu quero frisar muito aqui. A maioria das comédias românticas se vende nas heroínas, os autores estão um pouco se lixando pro protagonista. Bota o mais genérico possível, não fede nem cheira. Aqui não! O protagonista é legal, você gosta dele, você gosta das iniciativas dele, da sinceridade dele. Então, caramba, é tão bom ver isso pra variar. Como eu falei, a última vez que eu vi um desse foi em Bunny Girl. Faz tempo, hein? Então, de novo, vão assistir Bunny Girl, quem não conhece. Se vocês gostaram desse protagonista, vocês vão adorar o de Bunny Girl. E mais uma coisa que merece muito elogio, a Alia. Ela conseguiu quebrar um pouco a dinâmica da comédia romântica como a tsundere. Porque ela é meio como a tsundere. Inclusive, a obra é apelidada de Hoshideri. Ou seja, ela é uma tsundere em russo. Por quê? A tsundere, por padrão, ela gosta do personagem, só que ao invés de ser honesta e falar o que ela realmente sente, ela fala outra coisa, geralmente o contrário. Então, se ela quer elogiar ele, ela xinga ele. Caso, se ela quer falar que ele foi legal, ela fala que ele foi uma bosta, ou no caso, fala mal dele de alguma forma. Isso é meio que um saco, você começa a ficar de saco cheio disso, pô, a garota fica só maltratando o cara e tal, mesmo que no fundo ela goste dele. Então virou uma tendência, tem muita gente que adora esse tipo de personagem. Aqui eles trabalharam ela de forma diferente, porque a gente vê o que ela realmente sente. Porque geralmente esses personagens a gente não vê a mente dela, a gente vê só a ação dela, externa. Então o que ela fala. E a gente pode chutar, não, na verdade não é isso que ela sente porque ela corou ali. É só isso, a gente tem dicas. Aqui não, a gente tem verbal. Ela tá cantando. Ela tá cantando em russo, quero atenção, quero atenção. Ah, não. É muito fofinho, não dá não. Ele tá tancando, não.
Como ela tá dizendo, não sente vergonha não em russo, porque ela acha que você não tá entendendo. どういう気持ちで言ってるの？恥ずかしくないの？気づいてない。 Tá sim. Tô jogando nele, ele não tá em ideia. Tem sim. Olha, tá muito divertida essa dinâmica dela do russo. Foi genial essa ideia do autor. こんなにアピールしてるのに。アブラジープにマニー。 Não para não. アブラジープにマニー。 Muito, mas muito legal isso, porque você consegue simpatizar muito mais fácil com a personagem. Porque ao mesmo tempo que ela tenta esconder, ela tá escondendo só em russo, não na cabeça dela que você não tá vendo. Então o autor cria toda uma dinâmica nova pra uma tsundere que deixa ela muito, mas muito mais gostável do que o padrão. E outra coisa que vale muito elogiar, a produção. Tá linda! A opening, meu Deus do céu, que bagulho lindo! Então eu adorei essa opening aí, tem até umas cenas que você fica teorizando sobre elas, a irmã do protagonista parecendo meio doente, dentre outras coisas ali. Então, aparentemente os pais dele se separaram, pelo que deu a entender, inclusive, nesses últimos episódios aí, e aí a irmã dele ficou com a mãe e ele ficou com o pai. Então, embora ela vá pra casa dele, onde ele tá morando lá atualmente, de vez em quando, eles moram separados. Então daí talvez ela tenha criado essa mentira lá de ficar fingindo que é amiga de infância dele, ao invés de ser a irmã. Mas de qualquer forma, tem várias cenas que te deixam muito curioso nessa opening. Isso é bem legal. Ao mesmo tempo, ela é muito bonita, ela vende fácil. Você passa a opening pra alguém e a pessoa, nossa, que anime é esse? É basicamente um trailer, só que melhor ainda. Ele vai te vender a obra tão bem que você, pô, eu vi essa opening e agora eu quero muito ver esse anime. Então tem que caprichar na opening, tem que ser um negócio muito chamativo, muito bonito e passar a ideia da história, pelo menos, uma dinâmica do que você vai ver dentro do anime. E é exatamente o que essa opening faz. A música também é ótima, olha, tudo lindo pra caramba. Tava elogiando já nos dias de temporada, nas apostas. Olha, esse diretor é bom pra caramba com comédia romântica, tá num estúdio top, que é o estúdio Oshinoko, inclusive. Então, olha, a chance disso aqui dar bom é enorme. E não deu outra, deu muito bom. Olha a diferença que faz ter um bom diretor com um bom timing cômico, que leva bem a história, e aquele estúdio que capricha também. Porque não adianta fazer um negócio todo meia boca, o design do original é lindo pra caramba, todo mundo elogia isso, nossa, o design do original é lindo de morrer. E aí, pô, como é que você vai fazer isso no anime? Não dá, aquele design ali no nível que tá no Light Novel não dá pra fazer igualzinho no anime. Mas eles conseguiram fazer bonito pra caramba também e que seja funcional dentro da animação. E ficam diminuindo e aumentando o nível de detalhes de acordo com a cena. E gera cenas lindas pra caramba. A própria opening é basicamente um conjunto de cenas absurdo, de prints que você pode tirar de wallpapers ali. Mas não é propaganda enganosa, porque nos episódios mesmo tem cenas muito lindas também. Então fora muito divertido de assistir, que anime bonito também. Então, olha, eu não tenho nada pra falar contra aqui, absolutamente nada. Vão dar uma chance pra esse negócio. Se não bater com seu senso de humor ou algo parecido, beleza, aí faz parte. Mas tenta pelo menos dar uma chance, porque, nossa, que estreia boa. E tá se mantendo muito bem. Não foi só aquele primeiro episódio, propaganda enganosa, depois caiu de nível. Não! Continuou muito legal nesses 3 primeiros episódios. E agora começou até a desenvolver mais os personagens. Eu provavelmente devo comentar mais alguns episódios quando tiver uma cena muito marcante, um acontecimento muito interessante. Mas de qualquer forma, semanalmente vai estar alguns cortes lá no canal de cortes, das impressões que eu faço pros membros. Então dê uma olhada aí, tem um link pra ele na descrição do vídeo e aí nos cartões. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês estão achando do anime da Russa. Gostaram? Acharam o protagonista diferenciado também? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.